Você é da classe média e está na etapa de formação de patrimônio, tem algumas coisas que você tem que prestar atenção e eu vou falar sobre isso aqui hoje. A classe média brasileira engloba uma ampla faixa de renda, indo de R$ 3.500 até cerca de R$ 27.000. Isso é importante notar porque você vê que uma boa parte da classe média já não tem alguns incentivos que a classe mais baixa tem. E ali que eu não estou falando que é bom estar na classe mais baixa, mas que eles têm alguns benefícios que só atingem ali a classe média baixa e não engloba boa parte dessa classe média, né? Então a gente pode citar aqui a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a compra de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida com uma taxa melhor e até com subsídios e alguns outros incentivos que o governo dá para as pessoas mais baixa renda. Por outro lado, uma boa parte da classe média também não consegue utilizar algumas estratégias que as pessoas mais ricas utilizam. Então nós teríamos ali as aberturas de offshore, envio de patrimônio para países que têm uma menor carga tributária e diversas outras estratégias de proteção patrimonial e planejamento sucessório. Por isso, as pessoas que estão na classe média têm que tomar cuidado com algumas armadilhas. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com aquelas famosas oportunidades que as pessoas apresentam. Para você começar a juntar um pouco de dinheiro, vem aquela pessoa te apresentando um negócio de alavancagem com um consórcio, é aquele amigo que conheceu um sistema com criptomoedas, é um vendedor de hotel timeshare. Então, são essas coisas que às vezes a pessoa vem te apresentar, você cresce o olho ali e acaba fazendo. Chegou alguém para apresentar alguma coisa que você não conhece, você já nega, a pessoa vai espernear, vai tentar te convencer a fazer aquilo, mas você pula fora. Vai estudar, vai verificar se faz sentido. Na maioria das vezes, eu te garanto, você vai ver que era só papo de vendedor. Se depois que você estudou, já deixou o emocional ali de lado, viu que fez sentido, vai até essa pessoa e você vai ver que ela não vai te negar de vender aquilo. Segunda coisa que você tem que tomar cuidado aqui é a mania que todo mundo tem de falar que tudo é investimento. Porque agora, às vezes, você tá andando no shopping ali, querendo fazer as suas coisas, passa ali, sei lá, na frente da loja de colchão, aí a pessoa vai lá querer te vender um colchão ali de R$ 20.000, falando assim, não, é um investimento no seu sono, para você ter uma disposição melhor. Não, não é um investimento, tá? É um gasto, trate como um gasto com conforto, mas é um gasto. Saiba ali identificar, né, o que de fato é um investimento. E eu não tô falando que todo gasto é ruim, não, tá? Tô falando que gastos, por exemplo, com plano de saúde, esses gastos são necessários, mas não são investimentos. Não basta que a gente saiba aí separar o que é um investimento e o que não é. Tome cuidado quando a pessoa está falando assim, você vai fazer um investimento ali no notebook, num iPhone, numa coisa que às vezes você nem precisa de um celular de última geração, você não trabalha com aquilo, não é um instrumento de trabalho. É só um instrumento de lazer, você só vai usar ali para rede social, para fazer suas coisas do dia a dia e você acaba gastando mais do que você deveria e isso acaba te atrasando na sua formação de patrimônio. Então a gente parte do nosso terceiro ponto aqui e esse ponto, se você errou, a culpa é sua, tá? Não que os outros anteriores não fossem também, mas de repente nesses outros pontos você foi ludibriado por alguém, foi convencido ali, mas nesse terceiro ponto a responsabilidade é totalmente sua. Nosso terceiro ponto aqui é aumentar excessivamente o padrão de vida. Natural, né? Você começa a ganhar mais, você quer melhorar um pouco o seu padrão de vida, mas tem algumas coisas que você quer ter que começam a minar demais a sua formação de patrimônio. Um exemplo clássico dessa situação é trocar de carro. O que acontece? Você começa a ganhar um pouco mais, vê que tem dinheiro suficiente para comprar um carro melhor, vai lá e compra, mas desconsidera que um carro melhor tem uma manutenção mais cara, tem um seguro mais caro, muitas vezes é um carro mais potente, consome mais. E isso acontece para várias coisas. Uma pessoa que não trocava de celular todo ano começa a querer trocar de celular todo ano. Uma pessoa que aluga moradia passa a querer alugar uma moradia melhor. Tem pessoas que querem mudar para um lugar melhor, então muda para um bairro melhor, mas desconsidera que lá o mercado é mais caro, a escola é mais caro, viver naquele ambiente é mais caro. Isso é um acúmulo de coisas que acaba excedendo o que a pessoa conseguiu de aumento de renda. Então como é que você faz para saber o quanto você pode aumentar ali no seu padrão de vida com o aumento da sua renda? O ideal é que você saiba o que você gasta e quanto você gasta com cada categoria do seu orçamento. E conforme a sua renda for crescendo, você mantém esse percentual em cada categoria. Então, no exemplo aqui, um caso que uma pessoa ganha R$ 5.000 e gasta 40% com gastos fixos, ou seja, R$ 2.000, num caso em que ele dobrasse ali a sua renda e fosse para R$ 10.000, ele poderia passar a gastar R$ 4.000. Fazendo isso, o percentual que vai ser investido para sua liberdade financeira também vai dobrar, né? Então, se quando você ganhava 5 mil, você guardava 20%, que dá R$ 1.000, agora você vai passar a investir R$ 2.000. E aí o que muita gente erra é que quando ela aumenta a renda, imediatamente ela aumenta o gasto também. Você acabou de dobrar o seu patrimônio, você já quer gastar antecipadamente aquilo que você ainda nem recebeu. Então começa a fazer parcela, começa a ter um limite maior do cartão, então começa a gastar mais. E aí quando você vai perceber lá na frente, você já excedeu aquele percentual que você tinha reservado para suas despesas. Depois disso, às vezes é mais difícil você reduzir, né? Porque você já mudou de casa, já trocou de carro, já tá com aquela parcela, já comprometeu o seu orçamento de vários meses para frente. O que você tem
que fazer é, aumentou a renda, vai aumentando aos poucos o padrão, vai sentindo se você excedeu ali em alguma coisa, assim você vai conseguindo manter um controle dos seus gastos. Então é isso, pessoal, esses são alguns pontos que você tem que prestar atenção, principalmente quando você está na classe média, porque a classe média acaba sendo a principal vítima para essas armadilhas. Se você já se identificou com algum ponto aqui, já caiu em alguma dessas armadilhas, comenta aqui embaixo, fala sobre a sua experiência, se você quiser aí, para ajudar outras pessoas. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like aí, se inscreve para não perder nada aqui do canal e até o próximo vídeo.